Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Oliveira e nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Impressões. Roda a vinheta, mamaco! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma obra que gerou muita polêmica no ano do seu lançamento. É um livro que é muito falado até hoje, nos dias de hoje, pois tem uma extrema importância na literatura mundial. Nós vamos falar hoje do livro do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, tá? Acho que todo mundo, né, na época de vestibular, na época do ensino médio, né, nas aulas de língua portuguesa, sempre ouviu falar sobre o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz ele é conhecido também por suas obras serem adaptadas para o cinema, né? Inclusive esse livro tem uma adaptação muito bacana de filme, né? Um filme mexicano que eu assisti e recomendo vocês assistirem também. Mas enfim, Eça de Queiroz é um escritor português, né? Ele pertence ao gênero do realismo, né? Eu já vou falar mais um pouquinho, detalhes um pouquinho basicamente sobre isso. E ele sempre escreveu obras polêmicas, né? Sempre atacando a moralidade e os costumes da classe média, os costumes da burguesia lusitana, tá? Eça de Queiroz, ele também foi escritor do grande livro O Primo Basílio, que também ataca bastante esses valores, essas contradições da classe média, né, portuguesa. Outro livro bastante conhecido dele é Os Maias, tá? E o livro O Crime do Padre Amaro, tá? Mas enfim, vamos lá. Esse livro ele foi lançado em 1875, certo? E ele é um livro que tem o seu enredo basicamente simples, podemos dizer, mas é bem provocativo, né? O Eça de Queiroz ele conta a história do padre, né, o Amaro, um jovem que era criado, né, ali por uma família que não tinha condições financeiras, né? E ele acabou sendo colocado no meio religioso, ele acaba se tornando um padre, né? E aí o Eça de Queiroz ele costuma pontuar nesse livro as contradições desse jovem, porque ele foi criado num ambiente, né, totalmente religioso, a mãe dele meio que prometeu que ele tinha que entrar na igreja, mas na verdade chegou uns momentos na vida dele que ele começou a entrar em questões, em dúvidas, se deveria ou não seguir a vida de um padre, né, uma vida religiosa. Enfim, o Amaro ele vai então se tornar padre numa cidade chamada Leiria, uma cidade de Portugal, e ali é uma cidade extremamente religiosa, é uma cidade que o padre é tratado como uma autoridade máxima, e o Amaro ele vive na casa de tipo uma espécie de pensão, aonde ele vai conhecer... Deixa eu pegar aqui. Olha que beleza, cadê? Você volta do aonde ele vai conhecer. Tá. Aonde ele vai conhecer a jovem Amélia, de 20 e poucos anos, no qual ele vai acabar meio que seduzindo ela, né? Mas enfim, essa obra, galera, o mais legal dela é o gênero dela, né? Porque, como eu falei anteriormente, o Eça de Queiroz ele é o contraponto do romantismo, né? O gênero que ele trabalha, o tipo de movimento literário que ele faz parte é do realismo, naturalismo, tá? O realismo, existem obras importantes desse gênero literário, como a obra do Gustav Flaubert, né, que é a Educação Sentimental, mesmo autor que escreveu a Madame Bovary. Esses livros, eles tratam do realismo. O realismo, basicamente, ele se contrapõe ao romantismo. Por quê? O romantismo está preocupado com a idealização do amor, do sentimento. É uma coisa muito, assim, platônica, podemos dizer, né, muito idealizado. O realismo ele é o contraponto do romantismo, porque o realismo ele vai apontar as contradições humanas. Basicamente, o realismo vai falar da realidade nua e crua. E o Eça de Queiroz ele não vai poupar palavras e não vai poupar apontamentos sobre a contradição da classe média portuguesa, tá? Então nós estamos aí vendo um padre que vai chegar numa cidade, ele vai encontrar uma família que é extremamente religiosa e no qual está inserida a nossa personagem Amélia. Durante toda essa história nós vamos perceber que vai haver vários questionamentos pessoais do próprio Amaro se ele tem vocação para ser padre ou não. Inclusive vai ter vários momentos que o próprio Amaro vai questionar o celibato, porque o padre não pode se relacionar, porque o padre tem que ter essa privação da vida, né, pessoal e tudo mais, uma vida dedicada à religiosidade.
Enfim, esse livro, na época, ele foi muito bem recebido pela crítica. Entretanto, foi um livro que causou muita polêmica com a Igreja Católica. Porque nós sabemos que a Igreja Católica tem a sua postura moralista, tem todos os seus valores, e isso não foi de encontro com o que a Igreja almeja, né? Então, na época do seu lançamento, em 1875, esse livro gerou muita crítica por parte da Igreja. Outro ponto também que nós não podemos deixar de ressaltar é que o Eça de Queiroz ele foi acusado de ser uma espécie de um plagiador da obra do Émile Zola, ou Zola, porque parece, né, os autores da época, os círculos de intelectuais, apontaram que o Eça de Queiroz copiou uma obra do Zola. Inclusive quem levantou essa bandeira, né, discutindo em torno de se é plágio e tudo mais, foi o próprio Machado de Assis. Inclusive nesse livro aqui, nós percebemos que o próprio Eça de Queiroz, na introdução do seu livro, do prefácio, podemos dizer, ele faz uma dura crítica ao Machado de Assis. Então parece que houve uma briga assim entre eles, assim, de minha obra não é um plágio, a sua obra é um plágio, enfim. É um livro que gerou muita polêmica por esses dois motivos. O livro, então, ele vai falar de uma simples paixão que vai começar a ser despertada entre esses dois personagens, né? Então Amélia, quando o Amaro conhece Amélia já tinha um prometido, podemos dizer, né? Esse prometido se chamava João Eduardo. Então, Amélia já tinha um noivo, eles já estavam nos preparativos, né, para o casamento. Só que quando o Amaro chega, parece que a Amélia fica um pouco totalmente apaixonada por ele, né? Porque ela nutre essa paixão, esse mistério, né? Não podemos culpar a Amélia, mas eu falo que é o próprio Amaro que fica seduzindo ela. Então, no decorrer da história, o personagem, o noivo da Amélia, ele vai desconfiar dessa relação. Tanto é que tem uma parte desse livro que parece que é gerado um escândalo, né? Parece que tem uma pessoa que vai no jornal da cidade e começa a falar de um padre que fica se aproveitando das mulheres que são beatas e tudo mais. E quem está por trás disso é o próprio noivo da Amélia. Mas enfim, eu não vou dar muitos spoilers para quem estiver assistindo ter vontade de ler esse livro, né? Mas então, como eu estava falando para vocês, o realismo ele é o contraponto do romantismo. E a parte central dessa obra, talvez no meu ponto de vista, não seja nem a própria crítica à moralidade cristã, mas sim o Eça de Queiroz parece que demonstra que Portugal se parou no tempo em relação à parte econômica, porque nós sabemos que aqui nós estamos quase ao final do século XIX, 1875, né? Nós estamos aí um período de vários países da Europa estão se industrializando, se modernizando, com os avanços do capitalismo e tudo mais. Portugal meio que acabou ficando para trás em relação aos outros países da Europa. E isso é muito nítido, porque como a gente sabe, né, com o início das grandes navegações, Portugal e Espanha acabou liderando a economia da Europa, né, por questões do mercantilismo e tudo mais. Economicamente, Portugal acabou avançando, por conta da colonização, a exploração dos outros povos aqui da América e tudo mais. Então Eça de Queiroz parece que ele aponta, ele faz uma crítica que a religiosidade, além de trazer essa moralidade que fica evidente para nós durante a obra, que parece que é uma coisa obsoleta, ele mostra o quanto a classe média é contraditória nos seus valores e quanto a sociedade portuguesa parou no tempo em relação aos outros países da Europa. Então esse livro aqui, ele além de ser uma crítica à religiosidade, esse moralismo que é expelido pela própria instituição da igreja, ele também aponta os valores humanos, as contradições humanas, né? Porque fica muito evidente para nós que o Amaro, ele era um jovem que foi meio que obrigado a seguir a vida religiosa, mas ele não queria. Então é nesse sentido que nós vamos observar durante a leitura do livro que o Eça de Queiroz ele faz uma crítica muito ácida a esses valores da classe média. Então, assim, no decorrer do livro, vocês vão começar a perceber que o Amaro ele começa a se aproveitar da sua postura, né, de ser uma autoridade máxima numa cidade, pois a cidade era
totalmente religiosa, e aí ele vai começar a perceber também, tem uma cena que me chama bastante atenção nesse livro, que é quando ele vai ver a mãe da Amélia, que é uma dona de uma pensão que hospeda ele, e a mãe da Amélia parece que se relaciona com um pároco mais velho, um pároco, né, um líder da igreja mais velho, e que eles têm uma relação. Então é nesse momento que o Amaro pensa, pô, se ele pode fazer, eu também posso. Então meio que é uma crítica a esses valores, né, a fachada, né, da moralidade cristã. Então nesse momento que o Amaro começa a induzir a Amélia a ter um relacionamento, até o ponto onde ela larga do noivo dela, e aí eles começam a planejar encontros escondidos de sua mãe. Então nesse sentido que vai ter momentos que você vai ter muita raiva do Amaro, porque o Amaro ele é um canalha, ele começa a se aproveitar dessa situação, dessa fragilidade da Amélia, porque ela ficou apaixonada literalmente por ele. Então ele vai se aproveitar e você vai ficar, com muitos momentos você vai ter raiva do Amaro, como eu também fiquei. Mas eu acho que o Essa de Querer é muito feliz por mostrar a realidade humana, né? Essa contradição, essa dualidade. Então pessoal, fica aí mais um vídeo do canal Impressões. É uma pequena visão que eu tenho sobre o livro do Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Lembrando que esse vídeo, esse episódio, ele não tem a característica de descrever aprofundadamente sobre o livro, sobre a obra, tá? Isso aqui é mais um panorama geral, algumas considerações que eu tenho sobre a obra e as impressões que eu tive quando eu li esse livro, ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e acompanhar o nosso canal aí, divulgue para todo mundo, beleza? Até a próxima!